Olá, meus amigos do Facebook, YouTube, Instagram. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar me assistindo. Bom, meu nome é Carlos Zanino e eu quero trazer para vocês hoje um assunto interessante e que poucos levam atenção ou poucos dão atenção a isso, né? Tem que se observar para de fato saber como as coisas são e como elas têm sido, tá bom? Então vamos lá? Ultimamente eu tenho já pelo menos um ou dois vídeos no canal falando sobre esse assunto, mas eu queria reforçar e trazer à lembrança dos irmãos algo que tem acontecido e que é bom se esclarecer. Ultimamente tenho ouvido uma enxurrada de canções evangélicas e até mesmo pregações, tá? E até mesmo pregações. Então são canções evangélicas, vou trazer aqui apenas uns dois exemplos para vocês, tá? Que falam a respeito dos sonhos de Deus. Essas canções dizem que Deus sonha. Teologicamente falando, biblicamente falando, Deus nunca sonhou. Deus não sonha, quem sonha é o ser humano, tá? Então eu quero trazer para vocês essa informação que eu acho que é interessante. Talvez nem todos, porque a maioria já aprendeu e já tem isso na cabeça e muitas das vezes não vão deixar isso que aprendeu para poder agora, né, poder aprender ou reaprender. Então, como nós estamos vivendo aqui um reset cristão, e esse é o nome do canal, Reset Cristão. Então, por enquanto, é o nome deste canal, Reset Cristão. Uma mudança, um recomeço, né? Nós temos que, a partir deste momento, muito mais do que ontem a hoje, nós temos que entender e aprender de que as coisas, elas podem mudar e vão mudar. Então, aqueles que não querem mudar, aqueles que não querem mudança, infelizmente, vão ter algumas dificuldades, tá? Então, assim, é importante que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida sendo transformada por Deus. Romanos 12, 2 em diante fala que nós devemos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Oséias 4:6, lá no Velho Testamento, um dos profetas menores dizia ou diz que o povo estava sendo destruído e por falta de conhecimento, por não conhecer a Deus, nem na antiga lei e agora também na nova lei, que é a lei da graça, tá? Não vou me adentrar aí, mas eu quero só lembrar os irmãos de que as coisas funcionam de uma outra forma. Então existe basicamente duas ferramentas para se entender as escrituras. Uma delas é a hermenêutica e a outra é a exegese. Nós temos que entender um pouquinho dessas ferramentas. Nós temos que saber em que tempo, para que tipo de pessoas, para quem de fato eles estavam escrevendo e a quem estava destinado aquela mensagem. Aqui, já nesse caso, não. É para todos nós, tá bom? Não é para alguém específico, mas é para todos, é um esclarecimento, tá? Então, uma das pessoas ou um dos cantores e cantoras que trazem essa frase é a Ludmila Feber. A outra pessoa é o Nani Azevedo. São gente de Deus, uma bênção, amém, glória a Deus, aleluia. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte, que Deus não sonha de forma alguma, tá? Ó, uma das canções diz assim, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levante os teus olhos e vê, Deus está restaurando teus sonhos e a tua visão. Então, infelizmente aqui a irmã Ludmila, ela usa um termo que não está na Bíblia. E aí você pode falar, mas Carlos, uma coisa tão boba, tão simples, uma coisa tão, nossa, fazendo caso disso. Não é, irmãos, não é fazer caso não. Nós estamos falando aqui a respeito de quem? A meu respeito? A respeito de alguém? Não, de Deus. Ora, se a Bíblia fala que Deus não sonha, por que eu tenho que fazer uma canção que diz que Deus sonha? Pregar que Deus sonha, que Deus tem sonho para mim, que Deus está sonhando meus sonhos. Onde já se viu isso, irmão? Ó, deixa eu falar uma coisa, onde passa um boi, passa uma boiada.
Tá bom? Então, um texto fora do contexto vira um pretexto para toda a heresia e sorte de ensinamento contrário às Escrituras. Então vamos lá. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Anani Azevedo. Uma benção, esse irmão. Um homem de Deus, tá? Respeito muito, são duas pessoas interessantes no mundo gospel, né? Mas infelizmente eu tenho que citar isso. Porque está expressando algo que Deus não disse, que Deus não faz, que Deus nunca fez. E que Ele não vai fazer. Jamais. É sonhar. Tá ok? Então vamos lá. Que você possa então entender. Vamos combinar uma coisa, tá? Deus não sonha, nem tampouco aspira ou fantasia coisas ao nosso respeito. E em nenhum momento nas Escrituras encontramos menção sequer de que o Criador dos céus e da terra sonha coisas alterneiras para os seus filhos. Tá? Então assim, vamos entender de vez por todas que essas coisas não pertencem a Deus. Deus não é como o homem. O homem sonha dormindo, o homem sonha acordado, o homem sonha os seus sonhos, mas Deus não. Deus é um Deus de projeto, de plano. Vamos falar de plano? Eu não vou usar a palavra projeto, tá? Então esquece projeto, tá bom? Mas vamos falar de plano. Planos de Deus. Dentro dos planos de Deus, dentro da vontade de Deus que é soberana. Então vamos lá. A Bíblia é clara em afirmar que Ele é quem estabelece, Ele é quem destrói, é quem levanta reis e é quem rebaixa reis. Ele governa soberanamente entre as nações. É Ele quem decreta, é Ele que determina. Eu vejo alguns pregadores que determinam, né? Eu decreto, eu determino, tudo fora de contexto. Ele pega um textozinho, às vezes nem é o texto, nem está no texto. Mas eles são triunfalistas, decretam coisas em que Deus não disse para decretar, falam coisas em que Deus não disse que falaria ou que ia falar, ou que não endossaria, não assinaria embaixo, tá bom? Então eu não vou entrar em outro assunto, eu quero me deter só a isso, mas existem mais coisas ainda que eu posso trazer para vocês, caso vocês queiram. Se vocês quiserem, estiver interessado nesse assunto, deixa nos comentários, tá bom? Se você concorda ou não, e até possa sugestionar alguma coisa, tá bom? No canal eu falo um pouco mais pesado, no canal tem alguns assuntos mais pesados, tá bom? Então se alguém quiser conhecer, escreve lá Carlos Anino, ou Reset Cristão, entra no canal, se inscreve, e ative o sininho para você estar recebendo os periódicos, beleza? Então vamos lá. Então, olha, se Ele é Senhor de todas as coisas e que rege a história, é Ele que domina, determina, decreta as coisas existentes no universo, vamos citar a palavra universo, né? No cosmos, se é que vamos dizer desse jeito, usando essas palavras. Então, para você entender melhor, beleza? Então, os decretos de Deus são imutáveis, as suas ordens e decisões são irrevogáveis. Deus não vê e não pensa como o homem pensa. Tá bom, meu querido, minha querida? Tá certo? Então vamos lá, para fechar. Ó, ninguém pode opor-se, como bem já disse o profeta Isaías. O seu propósito foi determinado sobre toda a terra e é a esta mão estendida sobre as nações, porque o Senhor dos exércitos determinou todas as coisas. Foi Ele que disse sim, sim, não, não. Ele disse sim, sim, haja terra, sim, formo o homem, sim, decreto leis, sim, determino todos os tempos, sim, eu determino todos os tempos e o fim de cada coisa. É Ele que profetiza, não é Ele? Os profetas não profetizaram da parte de Deus? Os profetas não falaram da parte de Deus, do que seria feito ou do que não seria feito? Ok? Tudo bem? Então, a sua mão está estendida, pois quem fará voltar atrás? Então, era só, esse é um lembrete, tá bom? Vocês entenderam aqui? Vocês entenderam? Eu não trouxe
passagens, né? Eu costumo trazer passagens das Escrituras, mas como é um bate-papo, como é algo, é um lembrete, então em outros vídeos eu vou trazer para vocês pelo menos uma meia dúzia de passagens que diz, que consta nas Escrituras, de que Deus tem planos, de que é Ele quem determina, Ele é Senhor de tudo, para o sim e para o não. Então, infelizmente, volto a dizer, não é verdadeiro, não é teologicamente falando verdade o que esses dois irmãos cantam nessas duas canções, tá? Então, ele não sonha os nossos sonhos, tá? Ele não é Deus que sonha. Então, nessas duas canções aqui, está teologicamente fora de contexto, tá bom? Texto no contexto. Ok? Então, se vocês tiverem mais alguma coisa aí que vocês logicamente gostariam de saber, pode deixar, passa para mim, não há problema não, eu respondo para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu posso responder. É que isso não é ensinado, tá, meus queridos? Isso não é ensinado, tá? Então, Deus não sonha. E agora o que eu faço? Eu sempre acreditei e criei dessa forma. Então deixe de acreditar e creia de forma correta, meu irmão, minha irmã. Tá? E, infelizmente eu também já cantei, já toquei, eu sou músico de igreja, essa canção. E já vi irmãozinhos cantando, cantores, gente famosa, Brasil todo. Tá? Essas duas canções que eu falei agora, que é da Ludmilla e do Nani Azevedo. Então Deus não sonha sonho de ninguém. Deus tem plano para cada um de nós. Tá bom? Que Deus abençoe seus dias, suas noites. Que Deus possa abençoar grandemente a sua família e o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo a respeito, ou dando continuidade a respeito desse assunto, beleza? Não se esqueça de ir até o canal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever lá, ok? Ajude esse canal a crescer, repassa, replique adiante todas esses temas, né? Ou algum tema que tenha no canal. São mais de 200 para você e para as pessoas que gostariam de estar aprendendo ou somando aquilo que já sabe. Um abraço, até mais.